Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Depende de como você vai estar assistindo esse vídeo. Mas a gente precisa continuar, beleza? Vamos dar continuidade em todos os nossos estudos. É uma forma diferente, mas acho que todo mundo vai conseguir se adaptar a ela, ok? Que a gente vai? Eu decidi dar continuidade pelo fato de alguns alunos terem ido, outros não, nessa aula número 2, perfeito? Então a gente trabalhou até essa questão do institucional para a gente relatar o que, né? Que o institucional ele vai provocar a venda aí de uma forma, vamos colocar assim, né? De uma forma quase que aleatória, sem ter aquela comprometividade de venda. Então ela vai acontecer de uma forma na qual você não esperava. Beleza? Só para a gente relembrar alguma coisa. Então a gente começa a ver então essas questões de todos os aspectos do marketing. O primeiro que a gente tem aqui para a gente exemplificar, a gente trabalha com a questão do marketing social, que na verdade ele vai estar voltado aqui para nenhuma instituição sem fins lucrativos, onde o governo trabalha toda essa questão voltada à comunidade carente, preservação do meio ambiente, cultura, etc. Tá? Vale ressaltar o que aqui? Que esse tipo de ação de marketing foi criado na década de finalzinho da década de 60, começo da década de 70, né, pelo Philip Kotler, onde ele viu algumas dificuldades, principalmente correlacionadas à guerra. Então ele já criou tudo isso aí, perfeito? E aí a gente vai ver algumas dessas questões. Eu vou continuar aqui também passando os videozinhos, só para vocês tentarem ver os exemplos de algumas coisas correlacionadas, tá? O primeiro que a gente tem aí é um vídeo. Então, pessoal, o que a gente acabou de ver aqui então foi um vídeo de uma campanha do Detran do Paraná. Essa campanha é um pouco antiga, deve ser datada aí do início de 2000 mais ou menos, mas é uma campanha bem pesada, vamos dizer assim, aos moldes brasileiros. Então, o que ela faz? Ela mostra para você toda essa questão do trabalho junto ao social, tá? Perdão. Temos aqui também um vídeo de uma campanha mais recente também do Detran do Paraná, para vocês entenderem aí como muda a forma de se trabalhar com outros elementos, mas a ideia do institucional, do social, dessa causa correlacionada aí à morte, ao acidente no trânsito está muito presente. Vamos lá?
Então vemos mais uma campanha do Detran do Paraná. Como eu falei, o monte da campanha é o mesmo ainda, mas muda alguns elementos, colocando alguma coisa mais nova, vamos dizer assim. Beleza? Então isso que a gente acabou de ver aí foi relacionado ao social, tá? Relacionado ao trânsito. Vamos trocar um vídeo bem conhecido aí também, vai falar sobre a Santa Casa de Misericórdia, sobre essa questão de doação de órgãos. Vamos lá? Então esses são três exemplos aí para a gente trabalhar essa questão do marketing institucional, beleza? Mas lembrando assim, pessoal, o institucional social, ele não vai trabalhar sozinho, ele está colocando o que em evidência. No caso aí as campanhas, governo, etc, tá? Então não tem muito, ó, tirando parte do Detran, a gente vê Santa Casa de Misericórdia aí, não tem muita coisa, né, em relação a esse ganho, beleza? Que a gente está falando aí de venda. Vamos para outro tipo aí, é o marketing esportivo, a gente fala que é esse conjunto de ações voltadas aí não só para a prática, mas também para outras ações, outras modalidades. Lembrando que a Olimpíada abriu muita coisa aí, beleza? Em esportes que não tinham tantas aberturas, como surf, skate, assim vai indo, tá? Então aqui a gente começa a entender essa abertura do marketing esportivo. Associações, clubes e etc, tá? O que a gente tem que colocar aqui também, que pode ser entrado um atleta, uma pessoa, por exemplo, pode ter um patrocínio, como já existe de vários ou de várias, né, marcas que estão atrás desses atletas aí, beleza? Mas como a gente fala, voltado a essa questão do marketing, acredito muito nisso, quando a gente fala no esportivo, principalmente no Brasil, a gente está vendo aí bastante coisa correlacionada ao futebol, mas vamos lembrar, beleza? Vamos lembrar aí que existem muitas outras práticas esportivas, fechou? Isso que a gente tem que pensar. Como exemplo, não tem como a gente fugir, é a Nike, né? A Nike significa Deus da Vitória. Essa logo que a gente está acostumado a ver, que parece aquele certinho, etc. Ela foi criada nos anos 70 por uma estudante, cobrou US$ 35 para fazer. Hoje a marca é a 17ª, 18ª, desculpa, mais cara do mundo, equivalente aí a 27 bilhões de dólares, beleza? É só o Czinho que a gente fala lá, aquela brincadeira do certinho, etc, o swoosh. E aí, não sei se todos sabem, né, o que significa, mas vamos dar uma dica aí, ó. Se você olhar na asa da deusa da vitória aqui, você já começa a reparar que o símbolo da Nike está contido nela. Beleza? Então foi retirado dessa ideia. Na verdade, eles falam que existia um navio grego, foi retirado do fundo do mar nessa década de 70, e como todo navio, existia uma imagem, vamos colocar assim, de uma deusa que era relacionada ao navio. No caso aqui, a deusa da vitória era a Nike, ela tinha uma só asa, que é o símbolo da Nike. Vamos para uma propaganda aí, né, direcionadíssima a todo o segmento de mercado a Nike atua. Vamos colocar só para a gente lembrar aí uma ideia do marketing esportivo. Vamos lá?
Beleza, vamos para outro exemplo aí. Esse exemplo eu acho muito bacana. Ele demonstra muito bem todas essas questões correlacionadas ao marketing. Como assim, né, Regioli? Você deve estar se perguntando tudo isso. Aqui a gente vai conseguir entender como você tem que posicionar o seu produto. No caso, a Gatorade aqui, ela queria lançar um produto. Esse produto ele tinha um segmento específico de mercado, pessoas acima de 30 anos que não praticavam nenhum tipo de atividade física. Beleza? E o que eles pensaram? Como a gente vai lançar um produto se não existe um público-alvo? E eles tiveram a ideia de criar aí, você pode ver, tá em inglês, tá esse vídeo, uma ação chamada Replay. E o que acontece nessa ação chamada Replay? Né? Ela vai chegar e vai resgatar algumas coisas do passado dando uma segunda chance. Por isso que o título do vídeo chama Second Chance, ou segunda chance. Então o que as pessoas vão fazer aí? Nesse primeiro vídeo, esse vídeo que a gente vai ver em especial, eles resgataram um jogo de futebol americano que terminou empatado, beleza? E nesse empate aí eles deram uma segunda chance para as pessoas para que elas pudessem ter uma vitória. Só que daí caiu dentro daquele público-alvo que eles queriam atingir acima de 30 anos. Para vocês entenderem um pouquinho da campanha, foi feita tudo no mesmo dia, com as mesmas pessoas, no caso dos jogadores, técnicos, líderes, e assim vai indo. Vamos conhecer um pouco do replay aí. Então esse foi o Gatorade Replay, você viu que rendeu muito mais do que eles esperavam, várias séries e assim vai indo, perfeito? Vamos para uma aí que eu acho fantástica, já que a gente está falando tanto dessas questões aí, né,
em termos de marca esportiva, acho que essa representa muito uma campanha brasileira, que na minha visão é uma das mais legais do marketing esportivo que eu vi até hoje, e ela vai te mostrar toda essa questão aí. Beleza? A gente vai mostrar o início e os resultados depois da campanha. Vamos lá? Então esse foi o início da campanha do Vitória. Vamos para segunda aí, né? Pra vocês entenderem um pouco de tudo isso, quanto deu aí de resultado essa campanha do Vitória. Vamos lá? Então, pessoal, o que vocês viram é uma campanha de marketing esportivo que iniciou com 30 mil e rendeu 15 milhões, tá? Vamos para outra aqui rapidinho, para vocês entenderem a mesma campanha, agora mudando um pouco o cunho do esporte.
Mais uma campanha, mas o que tinha de legal nessa campanha é que quando os jogadores entravam em campo, somente os titulares tinham o escudo do time, os reservas não, e aí fazia uma troca, né, no lugar do escudo do reserva existia tipo um velcro, as pessoas colavam um na camisa do outro, ok? Vamos continuar aí, nós temos a questão do cultural, que são apenas ações de marketing utilizadas no desenvolvimento de um projeto cultural, tendo aplicação em relação aos seus critérios, vamos dizer assim, concessão de fundos, exposições, arrecadação de recursos, criação de algum livro, né, DVDs, shows e assim vai sucessivamente, tá? Dentro dessa questão também temos o verde, hoje lembrando que existe uma população que tem essa causa muito em evidência, né, em vogue, e eles dão preferência para produtos ecologicamente sustentáveis. Se na década de 70 lá a gente estava muita ênfase no social, aqui a gente já está muita ênfase no verde, tá? Deixei aqui só um exemplo, não cliquem porque não funciona mais o cliquearvo.com.br, né? Vamos até tentar aqui ver se rola, só para vocês terem uma noção, mas eu acho que não, né? Não vai rolar mais o cliquearvo, tá? Mas o que acontece? Se você conseguir fazer uma árvore, plantar uma árvore virtual por dia, essa árvore era replantada. Grandes empresas tinham parceria nesse projeto, tá? Tem o marketing político, e aí a gente está muito em evidência nesse ano, né, que é um ano de eleição e etc. É a mesma coisa do marketing tradicional, você vai usar as mesmas ferramentas que você utilizaria na criação de um produto, por exemplo. Só que aqui a evidência ficaria em torno do político em si. Beleza? É ele que vai ser todo o diferencial. Mas as ferramentas de marketing são as mesmas que a gente vai ver aí no decorrer do curso. Tá? Tem um exemplo aí também de um aluno meu, a gente pediu uma autorização para ele, ele liberou. Fechou? Só para vocês entenderem um pouco como funciona todo esse prospecto do marketing político. Então aí foi um exemplo do Portela, né, um ex-aluno nosso, da graduação, não do positivo, de outras instituições. Ele fez essa brincadeira aí para a gente não usar nenhum cunho político, autorizou, mas é mais ou menos isso que a gente trabalha dentro do político, tá? Temos agora o viral, para a gente tentar entender aqui. Na verdade, ele saiu de toda essa questão do marketing boca a boca. A gente pode utilizar várias formas de se trabalhar nele, desde um website, desde a criação talvez de uma campanha para o YouTube e assim vai indo. Por que a gente chama de viral? Como o Kotler diz aqui, é uma ação extremamente contagiante que você vai achar tão legal e você vai acabar aí repassando para todos os seus colegas, como se fosse um vírus mesmo, ok? Vamos pro primeiro aí para a gente tentar entender, vou tentar passar todos por causa do nosso tempo de gravação, e a gente tem a primeira campanha que eu gosto muito do Kobe Bryant.
pessoal, como a gente acabou de ver aí, então a campanha do Kobe Bryant, bem bacana, bem legal. É esse tipo de viral que eu gosto, né? Onde a marca aparece muito pouco. Então isso aí contagia, é legal e ainda faz você ter a dúvida, né? Será que ele pulou, não pulou? E aí? Beleza? Vamos passar aqui um pouquinho, acho que só para a gente tentar entender, vamos colocar algumas aqui para a gente não, né? Essa eu acho bem interessante, é uma campanha de uma concessionária da Honda. Então a concessionária da loja Honda, né, Mary Motos, é bem engraçada, meu, pulverizou na internet, tem vários personagens. Eu separei a do Hulk e separei essa aqui para vocês também verem o que esses caras aprontam. E é viraliza, né? Isso aí é surreal. Então nós temos o exemplo da Merin, né? Que é bem bacana, bem engraçado, simboliza muito bem essa questão aí do, do marketing viral. Tem essa campanha aqui, eu pulei algumas, mas eu acho que essa aqui é bem interessante, que define toda essa guerra relacionada aos bastidores entre a Volkswagen e o Greenpeace. Perdão. Eles começaram uma guerra para emissão de CO2, e nesse caso a Volkswagen falou que não ia emitir, o Greenpeace veio com uma retaliação, mas um pouco diferente do que a gente estava acostumado, tá? Então o primeiro episódio que eles pegaram tudo foi uma campanha da Volkswagen. Essa campanha que a gente vai ver agora é da Volks, tá? Aqui, vamos dizer assim, desencadeou todo o processo. Então essa foi a campanha e essa aqui começou a retaliação por parte do Greenpeace dentro dessa questão de viral, lembrando que foi tudo utilizado por blog, tá? Um levava ao outro. Olha que bacana essa campanha.
que dizia aí, né? Até quando a Volkswagen vai ser responsável pela emissão de CO2? E aí começou, como a gente viu esse episódio 1, e lá nesse blog ele te convidava pro episódio 2, que é esse aqui, ó. Muito bem, e aí no final ele faz essa brincadeira. Até quando a Volkswagen vai fazer parte do Lago Negro da Força, tá? Então a gente terminou nossa aula de terça aqui, continuando por aqui. E aí existem ações do marketing de guerrilha, que na minha opinião, cara, são as coisas mais legais que existem dentro do marketing. Então, como ele diz aí, estratégia pouco convencional, baixo custo, extremamente nada focado no tradicionalismo que a gente está conseguindo ver, baixo custo, alto impacto, assim, que gera buzz marketing, isso que é o mais interessante. Beleza? É você fazer alguma coisa que ninguém nunca quis fazer na vida. Isso dá resultado. E vamos a alguns exemplos aí, ó. Primeiro, 20º aniversário do Chuck, que os caras aprontaram em Nova York. Vestiram um monte de gente de Chuck e botaram os caras na rua. Olha o que aconteceu. Esse era a brincadeira do Chuck, tá? Então você imagina você andando na rua e encontrar um monte de Chuck andando com você. Vamos para um segundo aí. Uma campanha bem interessante da Heineken também, focada nessa questão do buzz marketing, gerou muito comentário. Presta atenção aí nos resultados da campanha, beleza, moçada? Olha para você como dá resultado tudo isso.
Muito bem, pessoal. Então vocês viram essa campanha aí da Heineken, vocês viram os resultados, uma campanha de guerrilha que acabou dando um resultado fantástico. Mas tudo dentro do marketing a gente pensa, hoje, de uma forma moderna, vai ter que gerar o buzz marketing, beleza? O que é o buzz? Nada mais é que um termo para você definir estratégias extremamente arrojadas, tanto quanto diferenciado para gerar aí comentário ou promoção, no caso aqui de propagação de informação de um produto ou de uma marca, tá? A ideia é você criar situação de impacto. Então, como diz o próprio nome da palavra buzz, que significa aí buchicho. Então, é você gerar um boca a boca em relação a essa campanha. Como eu falei, tudo dentro do marketing hoje tem que gerar um buzz marketing, ok? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente tentar entender de uma campanha brasileira, depois a gente fecha com uma gringa. Pensar o quê? Meu, tudo gera. Então vamos pensar aqui, ó. Revistinha Caras tá ali, né? Karina Bach se prende com seu novo amor. Já no cantinho aqui, ó. Ela diz que torce tudo para que tudo dê certo. E não é uma campanha publicitária. Ele é conhecido como baixinho da Kaiser, não mente nem desmente. Vamos pensar assim. E você acredita? Capa da revista Caras, tá? Lógico que passou de uma brincadeira e depois a gente viu ele namorando essa loira, depois essa loira aí. Mas assim, o que aconteceu? Todo mundo comentou, beleza? Todo mundo comentaram em relação a isso, tá? E a mais, eu acho, de todas a questão do buzz é em relação a essa marca aí, Eco. O que acontece? Esse videozinho que a gente vai ver agora, ele foi alvo de investigação do FBI. Então eu vou colocar aqui para vocês, depois a gente comenta e encerra a aula, beleza? Então vocês viram aí, pessoal, que eles picharam o avião presidencial americano em plena questão correlacionada à espionagem, desculpa, né? Espionagem não, questão ao terrorismo e assim vai. Então o FBI queria saber, meu, o que aconteceu, velho? Como que esses caras conseguiram chegar a esse patamar, né? E virou alvo de investigação porque o cara chegou do lado. Beleza? Então essa foi a nossa aula. A gente fecha aqui então condensa a aula número 2. Já vou deixar aí de aviso, vou disponibilizar um texto para vocês e para a gente, para essa aula aqui, como uma atividadezinha bem simples. Eu quero uma resenha crítica de uma página do texto que a gente está lá disponibilizando para vocês, ok? Então já valendo presente, já valendo uma notinha, tudo correlacionado a ele. Fechou, pessoal? Eu vou deixar então lá na aula de vocês todas as recomendações em relação a essa atividade e a essa aula. Abraço a todos e até a próxima.